Vai habitar o Centro Comercial Lavie todos os meses, na primeira sexta-feira de cada mês. Vimos ter convosco até este Centro Comercial para o apanhar. Antes, durante, ou se calhar vem de propósito mesmo para nos ouvir e para acompanhar connosco aquilo que os nossos convidados têm para nos oferecer. O Centro das Conversas acontece então numa parceria em que a Wider Property, a empresa proprietária do Centro Comercial Lavie, se aliou ao JM Madeira e também à rádio JM FM e que vai levar a todos, também com a colaboração do Na Minha Terra, estas conversas que fazemos em tertúlia de final de tarde, diretamente do Lavie Centro Comercial. Estamos então com a primeira destas iniciativas. O Centro das Conversas não é, contudo, a primeira vez que o Lavie faz esta parceria com o JM. Na verdade, já havíamos começado no início do ano com o ciclo olímpico. Em janeiro deste ano era uma iniciativa que será prolongada e que tem a ver com os Jogos Olímpicos, que entretanto foram adiados para 2021. Esta é uma parceria que continuamos agora nestas conversas. E a Wider Property e o JM Madeira quiseram surpreendê-lo com os convidados. Já se foi fazendo a divulgação de quem é o nosso convidado especialíssimo para esta primeira conversa neste centro comercial e naturalmente que agora passamos a dar as boas-vindas ao Dr. Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, líder histórico do PSD Madeira. É, como todos sabemos, uma figura regional, nacional e internacional e deu-nos este gosto enorme de poder connosco abrir estas conversas ao vivo num lugar à partida inusitado, um centro comercial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos então com este primeiro centro das conversas, dizer-vos que também e comigo, fundamentalmente, para gerir esta conversa com o Dr. Alberto João Jardim, o privilégio também de podermos ser acompanhados pelo diretor do JM Madeira, Agostinho Silva, a quem passo desde já a palavra e que vai naturalmente trazer entre nós as questões que vão fazer com que o Dr. Alberto João Jardim nos brinde com o seu saber e com a sua alegria, aliás, como sempre acontece, cada vez que temos a oportunidade de conversar. Boa tarde, Dr. Alberto João Jardim, boa tarde, Agostinho. Estamos então reunidos para esta primeira conversa no centro. O Centro das Conversas está aberto, passa a palavra. Muito boa tarde, bem-vindos todos aqui a este Centro das Conversas. Boa tarde, Dr. Alberto João Jardim. Durante 38 anos de governação, protagonizou e experimentou muitas e diversificadas crises de ordem social, política, económica, mas nenhuma é comparável à pandemia que ainda assola o mundo e também a região autónoma. Se isto tivesse acontecido consigo na sua governação, o que é que faria de forma diferente? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado à administração do Lavie, muito obrigado ao seu diretor do JM e a toda a equipa do JM por este convite. Segundo lugar, responder-lhe que não fazia nada de diferente. Eu acho que a Madeira teve sorte numa coisa, é que o homem que neste momento está na Secretaria com a tutela da saúde é o homem que, por coincidência, é especialista em catástrofes e calamidades. E o facto de a Madeira ter a titular no governo, na pasta da saúde, uma pessoa cuja especialidade, ele tem dado aulas no continente e nos Açores e tem trabalhos apresentados em congressos internacionais, era o homem certo, na hora certa. O povo respondeu de uma maneira altamente cívica. Eu fiquei satisfeito pela resposta do povo madeirense e fiquei satisfeito porque, mais uma vez, o povo deu-me razão. É porque é, de facto, um povo superior, porque só um povo com um nível cívico superior é que sabe cumprir com determinação as regras que são precisas para evitar pior.
Eu tenho pensado muito no que sucedeu agora e agradeço a Deus que não ter tido um problema destes durante os meus anos de governo. Este ainda é cedo para fazer qualquer tipo de avaliação. Evidentemente que sim. Todo o cuidado é pouco. Nós temos agora dois momentos críticos fundamentais. O primeiro momento crítico é esta abertura do território, quer agora no aeroporto, quer depois nos portos. Este é o momento crítico. E há um momento também bastante crítico, não sob o ponto de vista de saúde, mas sob o ponto de vista de emprego e de economia, que é a recuperação económica numa crise que talvez depois do grande crash de 1929 nunca tinha sucedido no mundo de uma forma tão global, embora a crise de 2008 e anos seguintes também fosse uma crise globalizada. A forma faseada como estamos a retomar alguma atividade parece-lhe bem? É adequado? Sim, a única coisa que eu talvez não tivesse parado, em termos absolutos, embora com os cuidados que hoje está-se a ter, era a construção civil. É que, repare, com o turismo parado, o outro braço armado da economia da região é a construção civil. Mas não estou a criticar o governo, quem sabe são eles, está lá as pessoas que sabem e, portanto, tiveram as suas razões para também. Penso que se não tivesse parado por completo a construção civil, conseguia-se não almofada, porque não há hipótese de almofadas em situações destas, mas ter-se deitado uma pitadinha de sal nas provações que estamos a passar. Desde o início da pandemia que as autoridades regionais andam a apelar à solidariedade nacional, pelos vistos sem efeito. A determinação e o tom com que o fizeram foi o mais adequado? Era assim que faria? São conhecidas as suas brigas com... Não, são conhecidas as minhas brigas e são conhecidas também o que eu consegui. Repare, Portugal é um país que é um país de cultura centralista. Vamos tentar perceber isto. Portugal é o único país da Europa em cuja Idade Média não houve feudalismo. Isto é, o poder foi sempre muito centralizado. Portugal fez-se à custa de acordos que os reis faziam com os municípios através das cartas de foral e isso travava a descentralização, e ainda bem que travava no caso, no poder dos nobres e da Igreja. Ora, foi um país sempre centralizado. A política com a África e com as colónias correu geralmente mal porque era centralizada. O Brasil não teve para nos aturar. Angola quis se juntar ao Brasil, na independência do Brasil, à última da hora, isso não se concretizou. Porquê? Lisboa é como aqueles ricos que pensam que são os donos do mundo. E depois vai-se tudo porque eles não sabem gerir os anéis. O que resta... Depois nós temos um império de 600 anos que se perde num ano e meio, em 74, 75. Agora reparem, numa cultura colonial, numa cultura centralista, um império de 600 anos vai ao ar num ano e meio e restam-lhes apenas no mar, no ultramar, os territórios insulares, a Madeira e os Açores. Bem, esta gente olha para a Madeira e para os Açores como os últimos refúgios das quintas que tinham. E daí, portanto, é um problema cultural. Neste momento, ainda por cima estamos com azar. É que temos um Presidente da República que não é nada entusiasta da regionalização. E temos um Primeiro-Ministro que nem sequer tem categoria de estadista, é um homem de partido, não tem a categoria de outros primeiros ministros anteriores, sejam lá de que partido tivessem sido, e que
confunde o Estado com o partido e, quando olha para a Madeira, não vê a região autónoma da Madeira, parte integrante de Portugal, olha para a Madeira e vê a sede do PSD, como olha para Lisboa e sente-se na sede do PS. E com gente assim vai ser muito complicado tratar, embora, deixe-me, só para complementar. Eu aprendi em guerra subversiva que não se põe bombas na nossa casa, pois bombas é no território do adversário. Portanto, a luta da Madeira não se deve ser feita cá, deve ser feita lá. Intervir na política nacional. Estar todos os dias a encostá-los à parede. Estar todos os dias a criticar o governo de lá. Termos uma política nacional. A Madeira não pode ter só uma política regional. E a razão por que se conquistava muita coisa é que estamos lá. Quando o presidente do governo atual agora decide, sim senhor, eu vou-me candidatar às presidenciais sem estar a olhar para quantos votos possa ter. Ele dá um passo inteligente, percebeu que a luta tem que se fazer no território adversário. A luta tem que se fazer em Lisboa, tem que se falar para a opinião pública nacional e não falar apenas para a opinião pública da Madeira. Portanto, concorda com aquelas hipóteses que se aventaram, que foi uma candidatura irreverente à presidência da República e também o cenário de sim, só para eleições antecipadas? Não, antecipadas estou em desacordo. Aliás, escrevi no seu jornal que se concordava com uma candidatura da Madeira à presidência da República sem ilusões, mas apenas para entrar no território adversário. Território adversário na medida em que foi o governo que o tornou adversário. As pessoas de Lisboa, coitadas, não têm culpa, nem são adversárias da Madeira. Damos todos muito bem. E eu ando ainda, apesar das malandrices que fiz em Lisboa várias vezes, as malandrices políticas, não está a rir, mas não acho lá pensando. Mas, apesar das malandrices que fiz em Lisboa, eu ando hoje em Lisboa e a gente fala bem comigo na rua. Bem, portanto, é lá que se tem que fazer o combate. Agora, numa crise pandémica, passar pela cabeça de fazer eleições antecipadas, acho que a população não ia entender e muito menos iria gostar. E depois, repare, este é o primeiro governo na história da autonomia que é um governo de coligação. Eu, se fosse o parceiro mais fraco da coligação, não ia gostar desse desejo de eleições antecipadas. Evidentemente que as coisas saíram muito bem ao governo regional, o governo está na mão de cima da opinião pública e eu que não vou muito em sondagens, porque as pessoas dizem uma coisa e depois os votos aparecem diferentes, mas que não vou muito nisso, acredito pelo que ouço que o governo esteja na mão de cima, tenha que se aumentar com a questão económica agora. Eu estou convencido que se fosse o outro parceiro da coligação não gostaria. Dava a impressão que era uma tentativa de ganhar outra vez a maioria absoluta e se vê livre outra vez do parceiro de coligação. Não era bonito, mas vou-lhes dizer uma coisa que penso em primeira mão. Aliás, só deixo isto a uma ou duas pessoas do governo. Eu entendo que neste momento de pandemia, que neste momento em que temos pela frente quer o pior Presidente da República, quer o pior Primeiro-Ministro para a Madeira. Neste momento, nas eleições autárquicas, o PSD e o CDS não se devem dividir, devem estar juntos e aumentar a embarcação. Se não tivéssemos, em termos de pandemia, nem tivéssemos a situação nacional que está gerada contra a Madeira, eu talvez pensasse de outra maneira. Neste momento, em autárquicas, não estou falando de regionais, neste momento em autárquicas e neste momento de pandemia e de hostilidade de Lisboa, não é prudente ir separados às autárquicas. Já lá vamos às autárquicas, um pouco mais à frente, mas voltando àquilo que é, nas suas palavras, o pior Presidente da República, que vai estar este fim de semana aqui na Madeira. Seja bem-vindo. O que é que poderá trazer de novo o professor Marcelo aqui à Madeira? Mais uns beijos e mais uns abraços.
Que ensinamentos é que o mundo, agora vendo as coisas num plano mais além, que ensinamentos é que o mundo deve retirar deste fenómeno, desta pandemia? Como é que vê, por exemplo, a postura de alguns líderes mundiais, como o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, ou mesmo o Boris Johnson no Reino Unido, que nos acaba de abrir um corredor? Eu vou começar pela China e chamar a atenção. Estão preocupados com o Bolsonaro e com o Trump, como se este país pequeno e que nem conta, e ainda por cima, agora engalfinhado, é um dos piores em situação pandémica, tivesse algum peso internacional para influenciar a opinião pública americana ou a opinião pública brasileira. Tudo tonteces. Mas a sua pergunta era sobre... Portanto, como é que vê, que ensinamentos é que teremos disto? Começar por partes. A China eliminou um médico que disse, atenção, há aqui uma fuga. A fuga foi de um laboratório militar. Quando a China começou a combater a pandemia, esse combate é também num laboratório militar. É o laboratório militar que está à cabeça do combate à pandemia. Isto quer dizer que a China estava claramente a trabalhar, não quer dizer que fosse executá-los, mas que estava claramente a trabalhar em projetos de guerra bacteriológica. E em contrapartida, a NATO estava, já falamos da União Europeia, a NATO não estava preparada para uma situação destas. Quer dizer, a NATO andava a brincar e a gastar milhões e milhões no aparato defensivo e em mísseis, etc. E para combater, eu não estou dizendo que houve uma guerra bacteriológica, agora houve um descontrole científico que permitiu a fuga dos vírus, não foi propositado, não estou a acusar a China disso, houve um descontrole, houve uma perda de controle da situação, mas a NATO, se isto fosse uma guerra bacteriológica, não estava preparada para defender as democracias ocidentais. Não dava aqui a fazer nada. Pior, para tentar combater a pandemia, a própria NATO teve que pedir batatinhas. Batatinhas é material, é tecnologia, é meios, teve que pedir esses meios todos ao presumível infrator, à República Popular da China. Entretanto, a União Europeia continuou a dizer isso não chega cá, não se entendiam os líderes, não me surpreende. Como sabem, eu andei em muitas instituições europeias, presidi até algumas, e a mesma mediocratização que se assiste na política portuguesa, um pouco por causa dos jotinhas dos partidos, a começar pelo meu, se terem profissionalizado na política. A política não é para se profissionalizar. Ora, a crise que há de mediocratização em Portugal há em toda a Europa. Eu, a partir do ano 2000, depois da queda do Muro de Berlim, porque enquanto houve o Muro de Berlim existia o adversário principal. Caiu o Muro de Berlim, vale tudo. O mundo capitalista é quem mais pode. O adversário, quando há um adversário principal, há uma contenção. Há sempre um receio, o que é que vai suceder da parte do adversário forte. Cai o Muro de Berlim, tudo perde o juízo. E temos uma mediocratização. As reuniões europeias, eu posso-vos dizer que eu ficava surpreso. Eles chegavam, mas o que circulava nos corredores é a que horas fala para a televisão o presidente da França, a que horas o primeiro-ministro da Dinamarca vai passar no corredor para as fotografias. Uma feira de vaidades. E uma União Europeia, em que os ricos estão a pensar em ficar mais ricos e estão-se marimbando, ao termo, para os países mais fracos. E em que os países mais fracos não têm mecanismos políticos para poder vetar e meter na ordem os países mais ricos, nós chegámos a uma situação em que a União Europeia também mostrou a sua incompetência. Repare, eles ainda estão a discutir neste momento, ainda falta não sei quantas semeiras, para se assentar nos apoios que são urgentíssimos para a recuperação
da economia. E ainda andam os senhores a discutir se não é dar muito dinheiro aqui e acolá. Enquanto não houver a mesma política bancária, a mesma política fiscal, a mesma política de segurança social em toda a União Europeia, não há realmente união política. É preciso federalizar a Europa. Que ensinamentos é que esta pandemia nos tem obrigatoriamente que dar? Coisas que eventualmente não precisávamos, que já aprendemos a viver sem elas? Qual é a moral desta história? Olha, eu senti uma coisa que talvez, se as pessoas prestarem atenção, vão sentir. Eu dei-me a impressão que as pessoas começaram a pensar mais responsavelmente na vida. E não só no mundo dos negócios. Senti que passou a haver um maior respeito pelos outros. Senti que passou a haver um maior cuidado com as pessoas. Senti que mesmo nas normas de boa educação se tinha avançado no tratamento entre as pessoas. Isto é um grande avanço cívico. Há males que vêm por bem, há bem, neste caso é ao contrário, é bens que vieram por causa do mal. Mas não há dúvida que houve uma forte consciencialização, que aliás era de esperar, porque o esforço que se faz de educação no mundo democrático era normal que as pessoas também tivessem uma mínimo preparação para enfrentar esta situação. Eu penso que há aspectos positivos. Perdeu-se um pouco a loucura consumista. Eu não sou contra o consumo. Estou aqui num centro comercial. Eu sou a favor do consumo. Agora, optem bem. Isso é o que eu costumo dizer. Porque também, se não houver consumo, aquela tontice do governo Portas Passos Coelho de retirar meios de pagamento do mercado e de retirar a economia, bem, eu dei economia política no ensino técnico antes de vir para a política. Se um aluno me viesse dizer que a solução era baixar os preços e reduzir o volume de moeda em circulação, eu dizia chumboa, porque isso era o fim da economia. Onde os madeirenses mais têm sofrido é precisamente nos países de imigração. A diáspora, que o Sr. Presidente conhece bem. Consegue imaginar qual é o sentimento e o sofrimento que vai em algumas dessas paragens para alguns dos nossos conterrâneos? Voltarei a dizer-lhes, as circunstâncias eram outras, fiquem onde estão. Agora já não. Eu só disse isso, eu nunca disse isso, por exemplo, na África do Sul, enquanto não se definir bem, graças a Nelson Mandela, que se conseguiu definir bem aquela situação. Mas dizia na Venezuela nunca passou. Eu conheci grandes estadistas dos partidos venezuelanos e nunca me passou pela cabeça que a Venezuela pudesse chegar a esta situação. Havia lá uns tipos nem que iam trabalhar, também não querem trabalhar, não trabalhem, vivam lá de uma maneira decadente como vivem. Agora, que nunca pensei é que viesse um Estado que pagasse aos que não trabalham para destruir os que trabalham. E o caso da Venezuela é gravíssimo. A Venezuela é hoje um pouco a Guiné-Bissau portuguesa, é o não Estado. Isto é, neste momento, apesar do seu aparato policial, apesar da polícia política do regime do fascista Maduro, a verdade é que a Venezuela é hoje um não Estado. Isto é, o Estado neste momento não tem meios, não tem controle, só aqui e acolá impõe, pela força do poder policial, qualquer mínimo de autoridade. Claro que eu compreendo, eu sou pela deslocação das pessoas. E sou pela livre circulação. É um direito das pessoas. Agora, eu digo isto porque o desenvolvimento dos países europeus e da América do Norte, se não tivesse sido os êxodos imigratórios, não tinham pessoas para fazer determinados trabalhos como se conseguiu ter. Portanto, a imigração não foi o mal, como querem fazer crer certos países. O problema é quando a imigração é descontrolada,
E aí não se pode, os governantes de um país não podem usar a economia do seu país para deixar entrar de qualquer maneira e coisa. Ou quando a imigração assenta em pessoas que estão a fugir dos tribunais ou que fizeram altas e poderosas, como em algum sector da imigração do Brasil, nós assistimos durante anos aqui em Portugal. Portanto, mas aí falhou outra vez a União Europeia. Repare, a pressão demográfica sobre a Europa era inevitável. As pessoas que vivem em mercados débeis tendem a procurar o melhor nível de vida em mercados melhores. O desenvolvimento tecnológico acelerou a facilidade de comunicação e de transporte. Portanto, era natural que dos mercados débeis houvesse uma corrida aos mercados mais frutuosos. A União Europeia foi assobiando para o lado. E quando começa esta última grande crise migratória, antes da pandemia, nós temos a União Europeia absolutamente impreparada, até sob o ponto de vista legislativo, para enfrentar isto. E então começam a fazer queixas uns dos outros. A Hungria e a Polónia e a República Checa dizem que a culpa é dos que não previram as coisas a tempo. Os que não previram as coisas a tempo dizem que os outros são fascistas e que são não sei o quê. Não é verdade. Olha, eu fui colega de cadeira na direção do Partido Popular Europeu do atual primeiro-ministro da Hungria, de quem dizem as coisas mais incríveis e tal. O homem é tudo menos de extrema-direita. Posso lhe garantir que ele ficava ao meu lado, mesmo nas reuniões da direção do Partido Popular Europeu. Agora, onde o homem se calhar é mais radical, é que se eu não gosto de ouvir falar de comunistas, ele ainda é pior, nem se lhe pode falar nisso, pior, mas daí a ser isso, a ser um homem de extrema-direita, não é. Não é porque eu o conheço. Voltando ao nosso país, e é um dos temas que já lhe deu muito pano para mangas, Portugal tem agora um problema extra, chamado TAP. Tem saudades deste tema? Eu tenho saudades do Dr. Francisco Sá Carneiro. O Dr. Francisco Sá Carneiro dizia-me que Portugal não pode dispensar ter uma companhia nacional, uma companhia de bandeira. Portanto, para mim, a solução, enquanto nós não tivermos nacionalizado a TAP, isto é tudo para entreter e para alguém ir ganhando dinheiro. Bem, o Dr. Sá Carneiro dizia: temos que ter uma companhia nacional do Estado português. É estratégico ter isso, por causa das ilhas, por causa dos territórios de imigração e, sobretudo, pela nossa posição periférica no oeste da Europa, que faz de nós uma placa giratória para vários pontos do mundo, como aliás estava-se a ver já em relação ao Brasil e em relação... Agora, a TAP não pode, e eu a seguir vou-vos dizer uma coisa que também não vão gostar, mas a TAP não pode viver como viveu até agora. Cada sindicato faz lei, toda a gente dá ordens ali dentro, os administradores recebem um bom ordenado, não estão para se chatear, etc, etc, etc. Aquilo tem que ser metido na ordem. E, portanto, o Dr. Sá Carneiro dizia: isto é simples, faz-se como se fez em Israel, que é El Al, fez-se assim, fez-se numa companhia brasileira qualquer, fez-se noutra nos Estados Unidos, fez-se em anos mais recentes na Bélgica e na Suíça. Isto é simples. Um decreto fecha a TAP, no dia seguinte abre outra, ao mesmo tempo, com o mesmo material, e depois tem anexo, tem vários anexos. O que é que passa para a nova companhia? Tem um anexo em que as pessoas que perturbam a TAP não entram para a TAP. O anexo tem a nova folha de pessoal. E quem não está satisfeito vai buscar os seus direitos para o tribunal, porque nós estamos num Estado de Direito. Quem não está satisfeito é livre de ir para os tribunais. Portanto, isto é a primeira coisa em relação à TAP. Mas no mundo moderno percebeu-se outra coisa. É que há sectores que, ao entrarem a fazer greve e a fazerem chantagem com os respectivos Estados, esses sectores põem em causa a segurança nacional.
Nós ainda estamos num conceito antigo, de antes da Segunda Guerra Mundial, que há segurança interna e há segurança externa. Não, é tudo segurança nacional, é tudo segurança. Esse conceito está errado. Ora, parar os transportes no mundo atual, com estas tecnologias que temos, com a interdependência, nunca o ser humano foi tão dependente de pessoas de outros países e de outras localidades. Portanto, o direito à greve nos transportes hoje é um problema de segurança nacional, como é nas polícias e nas forças armadas, como é na saúde e como é na justiça. Há sectores que hoje não se pode reconhecer o direito à greve porque se transforma num problema de segurança nacional. Quem vai para esses sectores sabe ao que vai. Um padre, quando vai para a igreja, quando vai para o seminário, sabe que não pode casar. O problema é outro. Mas, no entanto, estes sectores que põem em causa a segurança nacional, para não fazerem greve, devem ser pagos muito mais que homologamente outras profissões. E, portanto, se eu estou numa profissão que não posso fazer greve, devo receber muito mais comparativamente com outras profissões. Agora, não se pode parar um país, porque um dia é a TAP, outro dia é os portos, outro dia é mais não sei quem. Isto tem que acabar. Tem que haver a democracia. Eu nunca me arrependi de dizer que era pela democracia musculada. Vocês, os jornalistas, bateram-me tantas vezes, acusaram-me de musculação, mas a democracia é liberdade e, ao mesmo tempo, tem que ser eficiência. E eu não tenho democracia eficiente se não travar certos excessos de liberdade. Nem no seu tempo, nem no atual governo, a Madeira nunca se aventurou com uma companhia aérea, como fizeram os Açores, por exemplo, com a SATA. O turismo, a imigração, os residentes não seriam suficientes para uma solução, para termos aqui uma solução à nossa medida? Porquê é que nunca se meteu nisso? Eu nunca meti nisso porque dava perca. E como tinha os aviões dos outros, não ia meter nisso a pagar do meu bolso aquilo que havia aviões, porque ainda por cima, o princípio da continuidade territorial é uma obrigação do Estado, não é minha. Quando se puseram aqui a pagar o ferry, que é uma tontice, quando se puseram aqui a pagar o ferry, foi o que Lisboa quis. Eles é que tinham a obrigação de pagar e nós é que subsidiámos. Portanto, está errado. Não se vai fazer coisas quando se tem outros aviões. Não precisam. Por exemplo, criticaram quando os meus governos liberalizaram o movimento do aeroporto. Foi criticado. Há quem ainda hoje diga que não se devia, ficávamos só nas mãos da TAP. Engraçadíssimo. Está claro que foi das melhores coisas que se fez à Madeira, foi liberalizar os voos no aeroporto. Então íamos ficar nas mãos. Vejam isto. Passámos a vida aqui a bramar, a TAP isto, a TAP aquilo. E a seguir íamos dar de bandeja o monopólio do aeroporto. Por amor de Deus. Eu notei aí uma crítica à política dos transportes. Como é que avalia a evolução neste setor com a adoção do subsídio de mobilidade, com esse adiantar de pagar o ferry, no transporte marítimo de passageiros, de mercadorias? Como é que isto tem sido tudo gerido? Estamos no caminho certo? Parece que não. Não. O princípio da continuidade territorial significa criar condições aos portugueses da Madeira e dos Açores, iguaizinhas, é sempre difícil dizer, semelhantes à dos cidadãos do restante território nacional. Isto aqui não há nada a inventar e a aplicar o sistema espanhol, subsidiar nos transportes o que tem de ser subsidiado, vigiar se o preço dos transportes é o mais correto ou se está a haver um excesso. As atividades económicas andam muitas vezes a fiscalizar se cometem excessos nisto ou naquilo, também é umas atividades económicas na fiscalização dos preços dos transportes, sejam eles marítimos, de avião ou terrestres. Portanto, isto não é um assunto assim, para mim, tão complicado. Porque acha que é sempre tão difícil fazer isso? Porque temos incompetentes à frente do Estado. Há muitos anos. Incompetentes. Não. E depois, repara,
Eu tive uma vantagem, governei muitos anos. E quando se está lá 2, 3 anos e a seguir o governo cai, e a seguir vai outro e muda, e depois vai uns tipos, que, por exemplo, eu vou-vos confessar hoje uma coisa, não é confessar porque está no Diário da República. O meu ordenado era um ordenado de ministro. Sei da política, ninguém pode dizer que eu estou rico, também não estou desgraçado. Sou um representante ilustre da classe média. Mas eu nunca percebi como é que houve gente com 3, 4 anos de vida pública ficou rica. Também não entendo essas coisas. E talvez a explicação disto não funcionar esteja aí. Com a economia parada, atualmente, sobretudo o turismo e a restauração, o que é que nos espera aqui na Madeira? Olha, isto está mesmo muito feio. Não vale a pena pintar as coisas de dourado, está mesmo muito feio. Eu tenho escrito no jornal que vocês leem muito bem, dirige, que primeira prioridade, o cuidado com a vida e com a saúde. Segunda prioridade, o emprego. Mas para haver emprego tem que haver economia a funcionar. E para haver economia a funcionar tem que haver investimento. O dinheiro não pode ser para comprar votos, como eu ando a ver por aí, em que, posso lhe dar um exemplo, uma família que o marido recebe subsídio de desemprego, a mulher subsídio de, como é que chama aquela coisa? Layoff. Não, rendimento Mínimo de inserção. A sogra viúva, a mesma coisa, vivem todos lá. Depois vão buscar comida. Junta de freguesia, Câmara, Casa do Povo e Segurança Social. E depois, há pessoal da Câmara que diz que vê desperdício de comida lá no lixo quando vai recolher o lixo. Isto é brincar com coisas sérias. O dinheiro tem que haver ação social, principalmente neste momento. Dou-lhe outro exemplo. Não estou a acusar ninguém, mas repare, eu também sou culpado disso, porque quando se montou a Segurança Social, montou-se a Segurança Social em todas as freguesias da Madeira, serviços de Segurança Social. Ora, quando se pôs lá funcionários nos serviços de Segurança Social, eu não ia para Santa Cruz buscar uma funcionária para ir para a Calheta. Era pessoas dali. Ora, principalmente nas freguesias pequenas, há pessoal que é família, compadre, amigo e tal, e vai-se passando atestados. Alguns sectores, felizmente não são todos, mas alguns sectores da classe médica passam também assim atestados médicos à balda. Enquanto houver isto, nós estamos a perder dinheiro que tenha que ser aplicado em investimento para se criar emprego ou manter emprego. Aqui é que está a questão. Isto é o caminho a seguir, é este. Manter moeda em circulação. Claro que a União Europeia tem que ajudar nisto. Vamos ver agora como é que se aplica o dinheiro dos fundos europeus. Primeiro, não se conhece ainda os critérios de distribuição por países. Eu vejo aí os tipos a fazer contas, a dizer que Portugal vai receber tanto e que a Madeira cabe não sei quanto, tudo o ovo no rabo da galinha. Porque isso não está nada garantido sem as semeiras finais que falta fazer na União Europeia. Depois, eu quero saber quem vai controlar os dinheiros a nível nacional, quais são as regras do jogo que têm que ser públicas para todos, até para a própria expectativa dos agentes económicos saberem o que vão fazer. E depois, a União Europeia não vem com fantasias. Bem, neste momento, neste momento, a prioridade, obviamente, que não é plantar pinheiros nem alfaces. Neste momento, a prioridade é recuperar o emprego. Ora, se o dinheiro vem, mas diz isto é para plantar pinheiros e plantar acácias, bem, não vai resolver problema nenhum. Portanto, o critério de aplicação do dinheiro deve ser, num princípio de subsidiariedade, definido em matéria da competência do Estado pelo Governo da República
e em matéria de regiões autónomas, pelos governos das regiões autónomas. Se a gente vai atrás daqueles critérios que tipos estão lá em Bruxelas e não fazem ideia do que é o mundo, nós arriscamos a ter dinheiro, a não saber o que fazer com ele e a não poder aplicá-lo naquilo que realmente precisamos para manter os empregos. Voltando aqui a uma questão que já abordou e que escreveu há dias no JM, uma crítica à cegueira dos subsídios que permite a algumas pessoas viverem sem trabalhar. É uma crítica bem atual, mas não acha que isto pode resvalar um pouco, respingar para o início da sua governação? Para? O início da sua governação, onde também se notou uma certa subsídio... No início da minha governação, mas depressa se notou no fim. Acho que no início o dinheiro era para fazer estradas e escolas e isso. Não, mas no fim, eu sei que no fim estava a abusar já um pedacinho. E que se prolongou agora de uma forma ainda muito mais fácil. Agora está de uma maneira com duplicação. insuportável, sei. Mas eu não me sinto que tivesse sido muito subsidiarista, porque até uma das críticas que se fazia e que a oposição legitimamente me fazia era que eu tinha pouca sensibilidade para a pobreza. Eu costumava dizer, para a pobreza eu tenho sensibilidade, e a prova, quem não tinha casa passou a ter casa, e quem não tinha emprego passou a ter emprego, e que se acabou com a colonia. Agora, para a malandragem, eu não tenho sensibilidade nenhuma, isso é verdade. Eu posso até contar, a título de humor, uma coisa que eu fazia. A propósito da compra de votos, bem sei que eu tinha uma margem de maioria que ajudava a isto. Mas quando chegava um tipo ao meu pé e disse, doutor, eu preciso disto, mas se isto não for feito, eu não voto. Sabe qual era a minha resposta? Não votos, que a menos um a me chatear. Pronto. Quer dizer, tem que haver uma certa, cá está, a democracia musculada, tem que haver um certo músculo para isto funcionar. Já vamos no segundo governo PSD sem a sua liderança, sem a sua presença nos governos. Este último, com recurso a uma coligação de que já falou, tem contornos muito particulares. Tem o Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, a quem o PSD entregou que para mim tem sido, Parlamento. Que devo-lhe dizer que para mim tem sido uma revelação. Tem sido uma revelação. E também a entrega de 2 páginas governativas ao CDS. Isto era um estilo de governação que para já nunca teve que experimentar, mas se tivesse que experimentar, concordava com estas cedências? Eu tive a ocasião de dizer publicamente e também no seu jornal que eu, em termos nacionais, sou por um bloco central. Porquê? Porque é a única maneira de reunir 2/3 para se poder fazer as reformas que são necessárias ao país. Na Madeira, enquanto o principal partido da oposição tiver uma postura encostada aos governos de Lisboa, e às vezes nem sequer é só aos governos socialistas, e que inclusivamente aqui na Madeira levou à autodemissão do secretário-geral, que é vereador da Câmara, dizendo mesmo que não concordava com uma política virada contra a autonomia. Portanto, não posso, eu que sou autonomista e que estou numa região autónoma, não posso considerar, para efeitos de região autónoma, o Partido Socialista como parceiro. Eu aqui, mesmo que queira, não posso me fiar no Bloco Central. Aqui, o parceiro que restava para fazer a coligação era o CDS e foi o que teve que ser feito. Vem aí mais um processo delicado, as autárquicas, de que o Sr. Doutor já falou e que já expôs uma posição muito interessante ao defender a coligação, também para estas próximas eleições autárquicas. E, em termos partidários, tem saudades destas quesilhas e deste frenesim? Mas quais quesilhas e frenesim? Quando o processo de elaboração de listas de escolha de candidatos foi sempre uma coisa que revolveu. Aí era outra vez democracia musculada. Aí, 1 ano e meio antes das autárquicas, bastava, ou quando acabava as anteriores, eu disse sempre, as próximas eleições começam no dia seguinte ao domingo das últimas eleições. E para chatear os tipos que diziam que estavam cansados, eu fazia sempre uma reunião de comissão política na noite da segunda-feira a seguir às eleições, que era para obrigá-los a começar a trabalhar logo. E então, eu fazia isto, eu pedia
ao meu adjunto Carlos Machado, saudoso Carlos Machado, eu dizia: Machado, você vai à freguesia tal, fala com o senhor padre, fala com o médico, fala com os professores, fala com os principais empresários, eles que digam quem é a pessoa que ali calha bem, seja ou não seja do PSD, não me importa. Quem é a pessoa que eles veem que pode dar, que são os líderes de opinião. A seguir, depois de ter as impressões deles, o Machado faz o favor, corre o povo, dá uma volta. Claro que o Machado entrava naquelas tascas todas e vendas e falava aquela gente. Às vezes tinha a sua ajuda. Para ver se tinha, eu agora nunca fui santo, para ver se tinha, de facto, aquilo que os líderes de opinião tinham dito correspondia. Se havia concordância. Respondia a coisa. E depois eu tinha assim, coitado do Machado, adoeceu, portanto, aqui e acolá e tal. E eu tinha, portanto, a certo tempo, se o partido dizia que não concordava, o partido local, eu dizia: olha, passem bem, porque eu sabia que a opinião pública, naquela pessoa, ou naquelas 2 ou 3 pessoas, me dava a maioria ao PSD, os tipos do PSD podiam dar uma volta que não contavam. Portanto, eu fiz primeiro, na política, isto é que é ir ao encontro da população, porque senão estamos na partidocracia. Repare, Portugal não é uma democracia, é uma partidocracia. Só os partidos podem apresentar candidatos ao Parlamento Nacional e aos Parlamentos Regionais. O Tribunal Constitucional, que é o tribunal por excelência, é eleito pelos partidos. Isto é partidocracia. Se a gente começa a subordinar, e eu fico aflito quando vejo os partidos subordinar as candidaturas autárquicas. O PSD já teve aqui uma má experiência, já com a atual direção, quando se começa a subordinar as candidaturas autárquicas a ter o cartãozinho partidário, e não é só ter o cartãozinho partidário, pertencer à facção A ou à facção B que quer controlar o partido. Não ganha, assim não ganha. Dr. Alberto João, há uma tendência que parece cada vez mais crescente de afastar do interesse dos cidadãos pela política. Na sua visão, o que é que há, e há pouco, quando falava também em termos de estrutura nacional, de estrutura europeia, o que é que acha que continua a ser necessário fazer, porque o nível de educação está a aumentar, mas na verdade continua a haver este afastamento. Na sua opinião, o que é preciso fazer para que os cidadãos retomem essa urgência de acreditarem naqueles que elegem para fazerem o melhor pelo seu país? Eu diria, e chamarei isso o grande paradoxo cívico do nosso tempo, é que a ciência, o conhecimento, a educação estão cada vez mais generalizados. E o que é que nós vemos? Aquilo que eu falei há pouco, a mediocratização dos partidos e as elites em cada região cada vez mais afastadas da política. Repare, em certos, a opinião pública começa a ser bombardeada por aquilo que as pessoas sentem que é medíocre e, sobretudo, as pessoas sentem que a vida pública está a ser ocupada por uma partidocracia em que estão lá profissionais da política que não têm categoria para estar lá. E aí é que está o problema, que são aqueles tipos que entram para os partidos e ficam lá agarrados e nem sequer deixam entrar outros. Eu, durante a minha vida, eu vim a conhecer há aquela coisa de quem é sempre o último a saber, não é verdade? Ora, eu vim a descobrir, até já depois de ter saído do governo, pessoas que tinham querido entrar para o PSD e que foram barradas por outras, com medo que lhes fizessem sombra dentro do partido. Até isso eu vim a descobrir. E alguns deles são hoje quadros importantes noutros partidos.
também não abona muito, se eles queriam vir para o PSD, já estão noutros partidos, também não são grandes moscas. Esta primeira conversa aqui no centro, caminha para o fim, mas ainda tenho 3 questões que eu gostaria de ver respondidas. Transpondo aquela que foi a sua prática, nomeadamente nas autárquicas, para a atualidade, como é que vê uma possível promoção do autarca de Câmara de Lobos como candidato no Funchal pelo seu partido? Acho um bom candidato. E significa que está deserto aqui? Não sei, desculpe. Eu faço o seguinte, nas minhas relações com o atual presidente do partido e com os quadros principais do partido. Em questões da Madeira, se quiserem que eu seja o que faz mais barulho, continuo a fazer barulho. Eu já estou como o Trump. O Trump era America First e eu digo Madeira First. Portanto, tudo o que seja Madeira, o PSD tem-me a trabalhar. Lá historietas entre eles. Desculpem, já não tenho pachorra, já não dou para esse peditório. E nessa sequência, o PSD Madeira deve namorar aqueles os independentes em São Vicente, por exemplo, de Ribeira Brava? Não, isso é... Ou deve colocá-los no lugar? O presidente da Ribeira Brava foi sempre uma pessoa do PSD, eu sempre o conheci como tal. Mas aí meteu-se, a partidocracia reles, que havia que fazer uns fretes mesmo dentro do partido. Quer dizer, isso é um exemplo de como o que se passou há 4 anos, ou há 3 anos, na Ribeira Brava, é um exemplo de degradação da política na Madeira. E o que é que deve ser feito para recuperar esses e outros conselhos que homem, deixaram de ser laranja? Aquilo que eu fazia, escolher aqueles que são considerados os melhores pela opinião pública, sejam ou não do PSD. Eu tive muito membro do governo que não eram do PSD. E daí a anos, sem eles me dizerem nada, eu vinha a saber que eles estavam inscritos. Gostaram e ficaram. Agora, eu nunca disse, olha, tu para entrar para o governo tens te inscrever no PSD. Nem nunca perguntou quando é que te inscreves no PSD. E eles começavam por ir ao chão da lagoa. E trabalhavam comigo. Não é para me dizer, mas eles viam. Estavam a gostar do que estavam a fazer. E à medida que iam gostando, entravam e ficavam. Agora, não pôr pessoas de valor, só porque não tem o cartãozinho partidário, ou porque não é renovadinho, passa muito bem. Vamos agora a uma questão que também é um dos seus alvos, pelo menos um dos seus alvos prediletos, a oposição aqui na Madeira. Nestes últimos anos temos assistido a um fenómeno, Paulo Cafofo. Como é que analisa o seu trajeto da Câmara Municipal do Funchal, ou quase no Governo, e agora no Parlamento, onde parece um pouco fora d'água? Não, parece-me que o Paulo Cafofo, eu dou-me muito bem com ele e, portanto, o que eu vou dizer não tem nada... Chegou a pensar votar nele? Não, isso não. Mas disseram isso. Não, o que é que dissesse? Essa não. Eu costumo dizer, eu posso não votar. Olha, houve só uma vez que não votei no meu partido, que foi quando, da última vez, para o Passos Coelho. Acho que foi dessa, sei. Porque, enfim. E eu cheguei lá, não votei no outro partido, dei um troço em cima daquilo. Mais nada, porque enfim, era um escândalo. E, por exemplo, desta última vez, já votei no PSD, embora não concordasse com a lista, mas entendia que devia votar no PSD. De maneira que você estava-me a perguntar, desculpa, agora com esta história... Era só para saber como é que tem analisado o percurso do Paulo Cafofo até aqui. E que é ele que se apresta agora a tomar conta do partido. Vamos lá ver. Se você perguntar em privado ao Paulo Cafofo se ele esperava em 2013 ser eleito, vai ver a resposta que ele lhe dá. Não vou responder por ele. Porquê? Em 2013, como sabe, houve um grupo de gente obtusa, os chamados renovadinhos, que dentro do PSD tiveram esta ideia brilhante. Pedir para votar na oposição para o Alberto João se chatear e se ir embora. Claro que o Alberto João tem um mau feitio, não se chateou-se, mas não foi embora. E só foi quando quis. E essa gente
entregou de bandeja a oposição a uma série de conselhos. O Dr. Paulo Cafofo fez um mandato positivo. A lista que se lhe opôs há 3 anos era fraquíssima. E tinha um filho lá, mas ele estava em posição não elegível, porque ele foi como resposta ao que os renovadinhos tinham feito ao pai, e para mostrar que o partido estava acima de tudo, mas exigiu ficar numa posição não elegível, e agora tinha a hipótese de entrar, porque houve para lá umas coisas, não entrou, não quis. E o Dr. Paulo Cafofo foi só mas uma coisa, a Câmara, outra coisa é ser Presidente do Governo, são coisas completamente diferentes. Há o chamado princípio de Peter. E eu começo a ver que, a partir do momento que o Paulo Cafofo sai apenas da temática autárquica e começa a entrar na temática regional, ele não está já tão bem preparado como estava para as questões autárquicas. E, por outro lado, comete um segundo erro, muito encostado a Lisboa. Nunca devia aceitar ter aqui alguém enviado de Lisboa a ser um estratega. O estratega é o líder. Senão, se encarrece é outro o estratega, estamos arrumados. Depois, na campanha, então, achei desastroso. Eu vi um debate na televisão com todos os candidatos em que ele conseguia ser o pior. Não sabia o que havia de dizer, quer dizer... Depois, no Parlamento, não tem sido brilhante, a coisa não tem sido... Por exemplo, ainda há dias, na sessão do 11 de julho, a última coisa que, se eu fosse do PS, falava era da saúde. Ora, o Partido Socialista pega, no dia 1 de julho, aproveitando a televisão, espelhando-se, portanto, ao comprido, e resolve concentrar o ataque ao governo na saúde, justamente onde tinha corrido bem ao governo na pandemia. E justamente depois da barraca que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estavam a dar em Lisboa, ter dito que Portugal era um paraíso no mundo e nós a seguir já estávamos em segundo lugar dos piores resultados na União Europeia e estamos na lista negra de vários países. Quer dizer, isto é um erro terrível, então eu vou atacar o governo no ponto em que ele está mais bem visto pela opinião pública e vou atacar o governo do meu partido que está a meter mais água. Isto é um desastre total. Uma última questão, antes de passar a palavra aqui à Celina Pereira, é uma questão sobre o desporto, a opinião que tem sobre a trajetória dos nossos principais clubes e do desporto em geral. O que é que acha desta política de apoio ao desporto madeirense? Não, estão a seguir a política do meu tempo, não houve grandes alterações de fundo. O que eu costumo dizer é isto: o modelo foi criado, o modelo deu resultado, e o modelo não foi só futebol, foram todas as coisas, e deu resultado. Porquê? Primeiro, nós, numa pequena região de 250 mil habitantes e com poucos recursos financeiros, nós passamos a estar em competições internacionais, nós começamos a estar no top nacional, nós temos atletas, não só no futebol, o caso do Cristiano Ronaldo, mas noutras modalidades de gama mundial. Portanto, o modelo deu resultado. Agora, o problema é os vestidos. O modelo está ali. Agora, cada vestido são os sócios de cada clube que escolhe. E se metem a fazer vestidos, se o decote for grande, não fica mal, mas se metem a fazer vestidos que não prestam, que não vão dar resultado, que se vão estragar rapidamente, bem, aí a responsabilidade já não é do governo. O modelo está certo, foi o encontrado. Se o vestido não corresponde ao modelo que está no figurino, é preciso mudar o vestido. A responsabilidade. Agora, o que os sócios dos clubes têm que perceber é que, mesmo todos juntos em todos os clubes da Madeira, são menos que a população. E qualquer governo que se preze tem que atender aos sentimentos da maioria da população. Muito bem. Estamos a terminar este nosso tempo desta primeira conversa no Lavi, uma conversa que também tem um pendor humanitário e de ajuda, por isso os convidados que vêm ter connosco mensalmente escolhem uma
instituição de solidariedade social que será agraciada com uma oferta por parte do LAVI, que aí vai também trazendo a público a sua responsabilidade social. Queríamos saber, Dr. Alberto João Jardim, a que instituição é que escolheu oferecer este cheque-prenda do LAVI? Em primeiro lugar, agradecer ao LAVI e agradecer ao JM, que é graças à iniciativa destas duas entidades que vai ser possível uma instituição receber mais um apoio. Eu vou escolher uma que não anda a fazer propaganda de si própria, que é a Associação Protetora dos Pobres, chamada A Sopa do Cardoso, que era o meu avô e que fundou aquilo. E que a gente não anda a falar de nós por aí, nem anda nos jornais, mas se calhar é quem serve mais refeições nesta terra. Portanto, eu ainda hoje sou Presidente da Assembleia Geral disso, é uma associação, é uma instituição particular de solidariedade social, claro que vive de subsídios, como todas estas instituições e de apoios, é essa que eu escolho. Sente que é uma associação que nesta fase de pandemia tem ainda uma responsabilidade e uma afluência superior àquilo que lhe era habitual? Superior, mas não tão superior como estávamos à espera. Muito obrigada. Estamos no fim desta conversa a agradecer ao Agostinho Silva, diretor do JM, Dr. Alberto João Jardim. A todos e ao lado. Agradecer a todos a presença, agradecer do JM e a todas as pessoas que terão pachorra para maturar depois de me terem aturado mais de 37 anos. Ao LAVI, a este Centro das Conversas, agradecer-vos a todos, também agradecer ao canal Na Minha Terra que connosco levou mais além esta conversa que aqui tivemos ao longo... Agora sou eu que vou entrevistá-lo, a que horas é o Marítimo? Acho que às 19, ainda vamos a tempo. Nosso Senhor nos ajude. Ainda vamos a tempo. E, portanto, também dizer que estivemos em direto para a Rádio JM FM 88.8, simultâneo também com a Rádio Calheta. Desejar-vos a todos a continuação de uma excelente tarde. Regressamos no dia 7 de agosto para seguirmos com este Centro das Conversas no Centro Comercial LAVI. Muito obrigado. Claro que foi das melhores coisas que se fez à Madeira, foi liberalizar os voos no aeroporto. Então íamos ficar nas mãos. Vejam isto, passámos a vida aqui a bramar, a tapa isto, a tapa aquilo. E a seguir íamos... Está claro que foi das melhores coisas que se fez à Madeira, foi liberalizar os voos no aeroporto. Então íamos ficar nas mãos. Vejam isto, passámos a vida aqui a bramar...